Bom dia, pessoal. Então, hoje, dando continuidade à teoria geral do delito, e a matéria com a qual nós estamos tratando, né, principalmente nesse momento da estrutura do tipo. Na última aula, tratamos dos tipos dolosos e agora vamos refletir sobre os tipos culposos. A distinção que inicialmente era posta pelo finalismo entre o dolo e a culpa, observava na culpa um mero desvio da finalidade. Então, de repente, alguém que tinha por objetivo curar uma pessoa, pela administração equivocada da droga, pela não observância da técnica correta para a administração da droga, acabava produzindo o resultado morte. E, portanto, desviava-se daquela finalidade originalmente pretendida. Esse desvio de finalidade era, assim, observado como o elemento que importava para que a gente atribuísse tal resultado a título de culpa. Óbvio que a isso se somavam alguns outros elementos que são elementos ainda hoje relevantes, né? Entre eles o nexo de causalidade entre a ação que foi produzida e o resultado que daí adviesse. E isso, óbvio, que era insuficiente para essa análise. Com o incremento trazido pelo desenvolvimento da teoria do fato culposo, pode-se dizer que ela vai anteceder a própria imputação objetiva, ou a atribuição normativa dos resultados, né? E hoje nós difundimos, né, como forma de observar a causalidade no campo penal, mas, igualmente, ela permitiu que o funcionalismo encontrasse elementos de atribuição mais precisos, né, com relação ao gerenciamento do risco que importa na assunção da culpa e na possibilidade de se responder de forma culposa por um determinado fato. Hoje já é plausível de conhecimento por todos que o fato culposo tem uma elementar normativa geral, que é a inobservância do dever objetivo de cuidado. Exatamente porque existe um gerenciamento normativo dos riscos, distribuindo os vários papéis de proteção e segurança, né, aos atores sociais. Nós, como atores sociais, as pessoas que são atores sociais, exercem papéis bem diversificados no meio social e, para cada papel desse, devem gerenciar os riscos inerentes à conduta que produzem. E, portanto, o fato culposo está vinculado a esse gerenciamento dos riscos. E dentro dessa questão, e aí se oportuniza a partir, obviamente, da análise funcional, nós temos um elementar comum, que é a inobservância do dever de gerenciamento desses riscos. Dever objetivo é o dever normativo a partir da normatização, da regulação inerente a esses riscos. Por exemplo, na administração de uma droga, existe uma série de elementos técnicos, igualmente, mas também normativos, que são ali regulamentados para que você administre uma droga, por exemplo, para evitar o choque anafilático em algumas drogas que têm um potencial alérgico alto, deve-se administrar antes antialérgicos, né, e se observar um tempo para a administração dessa droga. Isso comumente, essas regras às vezes estão
estabelecidas nos chamados protocolos de atendimento. Não é? No gerenciamento do risco do trânsito, são as regras comuns do trânsito. Né? São regras que estão estabelecidas através dos sinais de trânsito, mas também das regras de tráfego que vêm estabelecidas com relação a preferencial, com relação à mão, com relação a outros elementos que nós acabamos reconhecendo e nos permitem trafegar, minimizando ou reduzindo o risco do acidente. No caso da técnica da aplicação do medicamento, minimizar e reduzir o risco de que essa aplicação equivocada resulte em alguma lesão, em algum dano ao paciente. Isso nós observamos através dessa regra geral, que é uma elementar normativa, que chamamos de inobservância do dever objetivo de cuidado, do dever normativo, do dever regulado de cuidado e proteção que temos nos nossos contatos sociais. Como atores sociais, fazemos ou temos diariamente diversos contatos e para cada contato desse é administrada uma regra de cuidado que deve ser observada por parte de quem convive em sociedade, exatamente para que a sociedade possa realizar essa sua expectativa, que é de proteção daqueles indivíduos, daqueles atores que compõem essa comunidade. A gente se associa, a gente vive em comunidade porque acredita que estaremos mais protegidos dos diversos riscos inerentes a uma vida isolada, a uma tentativa ermitã, né, de vida, né, nessa ideia do isolamento. Portanto, em tese, a sociedade, a comunidade nos protege de riscos inerentes à natureza e de outros riscos que vêm, ou seja, é uma soma de conhecimentos, por exemplo, que nos permite sobreviver e nos permite atuar dentro dessa comunidade de forma segura, atuar de forma segura no meio da comunidade. Nesse parâmetro, a elementar normativa que sugere a existência da culpa é a elementar da inobservância do dever objetivo de cuidado imposto àquele contato social que acaba resultando num dano. Então, há uma inobservância do dever objetivo de cuidado de forma geral, que está aí proposto para a culpa. Obviamente, no dolo existe também. Alguns poderiam me perguntar, mas professor, isso também não está presente no dolo? Só que no dolo isso é querido. Há uma vontade dirigida a não administrar, né, esse cuidado. O risco é aceitado. O risco é voluntariamente aceito por parte de quem atua. Essa é uma diferença. Na culpa, essa inobservância ela advém exatamente do descuido, né, dessa faceta, né, inerente à administração equivocada daquele risco, o gerenciamento equivocado daquele risco. A gente vai observar isso quando detalhar as outras elementares, os outros elementos, né, que compõem a culpa. Em princípio, essa inobservância do dever objetivo do cuidado, que é geral, faz com que todo tipo culposo seja um tipo penal aberto, porque vai depender dessa análise concreta do gerenciamento de risco naquele contato social. Aí todo tipo culposo é um tipo penal aberto, é um tipo penal sujeito a uma elementar normativa, a uma elementar de avaliação de casos concretos. Essa é a primeira questão que eu queria que vocês assimilassem com relação ao tipo culposo. Eu não tenho como fazer ou ter uma descrição de todos os mau gerenciamentos, né,
né, de risco que resultam naquele dano, naquela lesão. Então, é um tipo penal aberto. Os outros elementos que compõem a culpa vão me dando aí as condições de observar essa atribuição da responsabilidade pelo resultado gerado da ação que não observa o dever de cuidado que lhe é requisitado. Quais sejam? Obviamente, isso tudo parte de um nexo de causalidade. Havendo nexo de causalidade entre a ação e o resultado, eu irei fazer essa avaliação sequente, que é a avaliação da previsibilidade, e se o fato era previsível naquelas circunstâncias, se havia previsibilidade humana, no sentido de que pessoas em situações idênticas estariam aptas a prever esse resultado ou ter as condições de prever. Pode ser que o resultado pode, na ocasião, não ter sido previsto. Isso é próprio da chamada, e aqui a gente, no tocante ao elemento de previsibilidade, separamos a culpa inconsciente da culpa consciente. Na culpa inconsciente, o resultado poderia ter sido previsto, mas não foi previsto. O agente, nessa formulação da ação, poderia ter previsto o que daí iria se gerar, mas não fez. Na culpa consciente, ele prevê, mas conta que o resultado não ocorrerá. Ele tem a consciência de que é possível, por aquela ação que ele está produzindo, por exemplo, dirigir um veículo a 160 quilômetros numa estrada que tem um trânsito grande e que passam muitos pedestres. Ele, obviamente, tem consciência, mas pode estar contando que há condições de evitar o resultado, né? Obviamente, um elementar antecede a outra e está a ela vinculado, porque você só pode evitar, seria essa outra situação da evitabilidade, você só pode evitar o que você pode prever. Ninguém evita o que não pode prever. Essa perspectiva da evitabilidade que vem vinculada à ideia da previsibilidade. Ou seja, só se evita o que se pode prever. E aí a gente pode, disso, tirar alguns conceitos que estão bem relevantes, não só para a questão penal, mas para a questão civil, no tocante à exclusão da responsabilidade. Por exemplo, o caso fortuito. O caso fortuito é algo que é imprevisível e, portanto, torna-se inevitável. O que é imprevisível torna-se inevitável. Às vezes é imprevisível porque a administração daquele risco compete a uma outra pessoa e você não tem como fugir das expectativas comuns pelo princípio da confiança social. Quem vai adivinhar que um sujeito no 10º andar jogou uma casca de banana que ficou na escada e o outro, quando iria descer a escada, pisou e escorregou e bateu com a cabeça numa das quinas da escada, vindo a ter um traumatismo craniano e falecendo, né? Ou seja, eu estou criando aqui uma situação onde essa má administração aí do risco cria uma hipótese com relação ao gerente ou talvez o sujeito que cuida da limpeza da edificação de um caso fortuito. Embora para o outro pode surgir, sim, uma faixa aí de responsabilização, mas está dentro da esfera de um comportamento que não é dele, que não tem como ser previsto, né? Portanto, é aquilo que a gente chama de caso fortuito. Às vezes as coisas podem ser até previstas,
mas elas são inevitáveis, elas submetem. Geralmente são forças da natureza, são fatos com os quais, ainda que eu possa prever, eu não tenho como, não tenho aquilo que a gente chama de domínio de evitação, né? Portanto, nós estamos aí dentro de uma força imperiosa que submete por completo a possibilidade de evitação, e aí nós estamos dentro de uma força da natureza. Essas forças da natureza, os casos fortuitos, mesmo no campo possível, são eximentes da responsabilidade. A gente sabe que o risco integral não é comum e não é utilizado para todas. No risco integral, você assume a responsabilidade, ainda que o dano tenha derivado de caso fortuito e de força maior. Não é o que ocorre no campo penal. No campo penal, se houver caso fortuito ou força maior, nós vamos ter a exclusão dessa responsabilidade. Diga aí, Lucas. Professor, agora, eu só não entendi muito bem como é que faz para diferenciar essa situação de caso fortuito e da culpa inconsciente. Porque, se eu entendi bem, na culpa inconsciente, ele não teve como prever qualquer risco que fosse gerar resultado do crime à sua ação, né? Não, mas era previsível. No caso Aí fortuito, ele não previu, mas dava para prever. ele poderia ter previsto. No Ah, caso entendi. fortuito, ele não poderia. Ou seja, é algo que Entendi. ele não teria como, mesmo com o maior esforço que ele tenha de cognição e de consciência, prever, né? E aí, portanto, torna-se inevitável. E há coisas que a gente, ainda que possa prever, ainda que eu tenha como prever, elas nos submetem, por exemplo, esse vulcão aí, a gente não tem nem como garantir que não existirá essa onda, a gente fica só monitorando para poder dar advertência para, se ocorrer uma onda, as pessoas, ou a maior parte das pessoas, escaparem, né? Ou terem como irem a um lugar seguro. Isso aí sim, o risco integral, Acácia, não, não é uma matéria do direito penal, né? Porque a gente não trabalha com isso. Ela só existe na questão ambiental para determinados usos, já se sabendo que uma atividade é altamente perigosa, tem-se a ideia de que aquelas empresas assumem o risco, por exemplo, da queda de um raio na questão nuclear, né? Pode haver aí um vazamento nuclear e isso vai causar danos, isso vai necessitar de algum tipo de reparação, e a empresa não pode se eximir dizendo, mas foi uma força natureza, foi uma força natural, foi uma força da natureza, foi uma força maior que nos submeteu e eu não tive como tomar uma outra medida, não tinha como prever, e aí tornou-se também inevitável, né? Essa queda também foi exatamente aqui, né? Às vezes até tem como prever, eu posso até prever um volume de raios grande, chuva com tempestades, agora saber exatamente onde vai cair, aí se torna um caso fortuito, né? Nesse sentido. Mas essa força, ela pode alcançar, e aí, como o empreendimento é de altíssimo risco, alguns empreendimentos estão submetidos ao risco integral. Não é normal, mesmo no campo civil. No campo civil, o risco é o risco mitigado, que é a ideia de que o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima excluem a responsabilidade civil igualmente. No campo penal não tem nem o que questionar. Caso fortuito, força maior e culpa da vítima excluem a responsabilidade. E aí a gente tem uma certeza de que essa responsabilidade vai estar excluída. De certa maneira, nós não trabalhamos nem com risco mitigado, nem com risco integral, porque a responsabilidade penal é subjetiva. Ela não tem essa ideia da responsabilidade objetiva que trabalha com esse modelo de gerenciamento de risco, né? Então, o risco integral, a pessoa continuaria responsável ainda diante de um evento de um caso fortuito ou de uma força maior. Imagina aí a expansão, né,
Mas isso porque no direito civil algumas atividades são altamente arriscadas e quem resolve empreendê-las tem que assumir esse risco de maneira integral, né? Não vai escapar da responsabilidade, ainda que haja caso fortuito ou força maior, ou culpa da vítima, né? Diga aí a Cássia. Professor, nessa perspectiva do risco mitigado, o senhor falou que, caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade, certo? Certo. Então, por exemplo, se eu atiro em Fábio, mas aí Lucas se joga na frente da bala, eu fico eu posso ser responsabilizada pela tentativa de homicídio contra Fábio, não pela morte de A Lucas. gente vai ver isso aí, a gente está dentro do. Mas isso aí, essa produção não está nem em caso fortuito, nem em força maior. O fato de ele ter tentado aí uma proteção, de ter sido. A sua produção é completamente autônoma e responsável nisso aí. Não tem, não muda. É, o, e o fato de você ter dirigido, a gente vai ver isso, que é outra questão do finalismo, né? O erro com relação à execução ou à pessoa, ainda que seja determinado por terceiro, não altera a tua finalidade e o objetivo de atingir aquela pessoa, né? Exato, ele vai responder como se tivesse matado Fábio, né? A gente vai ver isso quando estudar erro de tipo. O erro em persona, são dois tipos de erro. O erro em persona, que está lá no artigo 20, e o aberracto ictus, que é o artigo 73 do Código Penal. Nessas circunstâncias, a gente encontra a solução para esse seu problema, Cássia, e em nenhuma hipótese trata-se de caso fortuito nem de força maior. A sua ação está completamente mantém nexo e causalidade, mantém todos os elementos aí e foi previsível, né? Está dentro dessa perspectiva da sua produção autônoma com relação a esse resultado. Bom, então é necessário esses elementos, né? Do nexo e causalidade, da previsibilidade e da evitabilidade. Você só pode evitar o que pode prever. Mas há coisas que, mesmo sendo previstas, tornam-se inevitáveis. Ainda que eu possa prever, elas se tornam inevitáveis. Há autores que fazem, o Rogério Greco faz uma confusão aí, ele denomina por caso fortuito aquilo que a gente está aqui denominando por força maior, que é essa força que se impõe e que, mesmo havendo a previsão, eu posso até ter previsões com relação a terremotos, maremotos, eu posso antecipar isso aí, mas isso me submete por completo à minha vontade, porque eu não tenho ainda, o homem não tem como evitar. Ele pode até antecipar que esses eventos venham a ocorrer, e aí eu posso até achar, eu até concordo com ele, que se torna fortuito onde o raio vai cair. Mas a tempestade ela já foi prevista. Você vê que o serviço meteorológico, né, ele sempre diz vai ter chuva intensa, vai ter tempestade, está se formando as nuvens e tal data vai cair aí. Agora, são eventos da natureza que não são administrados pelo homem, que o homem não tem condições de se opor. A gente se submete a eles, e aí não tem muito o que ser feito em termos de evitar. A gente pode reduzir os danos, a gente pode diminuir as consequências, mas não evitar. Esse domínio de evitação não está ao nosso alcance nesses eventos de força maior. É isso que eu quero aqui expressar. O fato também de confundir os conceitos não implica grande problema, porque um ou outro excluem a possibilidade de atribuição dessa responsabilidade. Aquilo que eu falei. A responsabilidade penal ela é subjetiva. Ela depende, obviamente, desse vínculo, né, da ação com o resultado subjetivamente vinculado a título de dolo ou de culpa. Se não houver responsabilidade subjetiva, nós não temos atribuição
das consequências jurídicas penais, né, das sanções penais. Portanto, essa responsabilidade ela tem que ser construída nesse âmbito da subjetividade. E aí não há responsabilidade objetiva no campo penal. Né? Essa é a primeira questão que tem que ficar clara desde o início. Né? Nós não temos essa análise, apesar do gerenciamento de risco ser vislumbrado no campo penal e ser importante para que a gente possa decifrar, né, a questão penal, ela não comporta a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é uma fórmula de atribuição da responsabilidade em alguns setores, nem todos, de alguns setores do campo civil, né? Por razões, obviamente, de distribuição desses riscos sociais e de gerenciamento deles. Aí, essa análise de risco mitigado, risco integral, não pertence também ao campo penal. A gente fez aqui um elemento apenas para que vocês tenham noção de que essas coisas existem também no campo civil e que lá, normalmente, o caso fortuito e a força maior também excluem a responsabilidade, normalmente. Eventualmente, excepcionalmente, há determinados riscos que estão administrados a título de risco integral. Aí nem o caso fortuito nem a força maior irão excluir a responsabilidade. É essa a questão. Né? E aí são situações que a gente precisa observar em cada caso concreto. Mas a culpa em si também é uma situação de caso concreto. Eu tenho que observar em cada caso. Uma questão que aqui a gente precisa desenvolver é que a classificação comum da culpa entre imprudência, negligência e imperícia, que é a classificação, né, tripartida e comum da culpa, normalmente ela, quando a gente fala em imprudência, fala em agir mais do que deveria agir. Na negligência, na omissão da cautela, em agir menos do que deveria para aquela produção. E a imperícia é a ausência de qualidade pessoal, de qualificação para proceder à ação. Eu não sou cirurgião, não sou médico, ou mesmo o médico não seja cirurgião, não tenha essa formação, e eu tenho uma ausência de qualificação para realizar determinados procedimentos. Né? E não sendo médico, eu não posso realizar determinados procedimentos, ainda que eu seja profissional da saúde, mas existem limites e isso vai ser observado a título de imperícia e pode implicar, inclusive, no agravamento dessa responsabilização, né? Se você atua sem a habilitação para exercer aquela ação para atuar. Agora, na análise entre imprudência e negligência, hoje, a doutrina internacional entende que não há uma distinção clara. Vamos para um exemplo prático. Eu tenho uma placa de trânsito dizendo que eu devo conduzir o veículo a, no máximo, 80 km por hora. Eu estou a 120. Aí a Cássia diria que eu sou imprudente e Lucas diria que eu sou negligente. E ambos estariam certos. Aí você pode perguntar, que loucura é essa, professor? Por que é que ambos estariam certos? Porque se eu estou a 120, a Cássia diria, ele está agindo mais do que deveria agir para o gerenciamento daquele risco ali. Portanto, ele é imprudente. Ele está botando uma velocidade superior ao limite que é estabelecido para aquela circulação. Lucas diria, não, ele está omitindo o dever de cuidado dele com relação àquele gerenciamento. Está dizendo que tem que ser a 80 por hora e ele está inobservando esse dever de cuidado, portanto, ele está omitindo essa cautela. Essa omissão de cautela é que faz com que ele se torne responsável por aquilo que daí advier. Ou seja, não há uma distinção mais clara, a partir dessas novas análises funcionais, entre a imprudência e a negligência. Tanto que alguns autores preferem o termo negligência, e é o caso do Juarez Tavares,
que, com relação aos fatos culposos, escreveu uma obra fantástica, que eu recomendo demais para vocês, do professor Juarez Tavares, que é Direito Penal da Negligência. Inclusive, boa parte da aula hoje eu retirei dessa obra, é uma obra relevante para que a gente estude o fato culposo. Direito Penal da Negligência. Exatamente, que é o direito penal que trata do fato culposo. Ele só vai trabalhar tipos culposos dentro desse livro. É um livro de 400 páginas, escrito só sobre tipo culposo, né? Onde ele vai detalhar, exato, Fábio, direito penal da negligência. Juarez Tavares, ao meu ver, é o maior penalista hoje vivo do Brasil, e tem um trabalho fantástico sobre tipos omissivos. Essa questão do tipo culposo é um outro trabalho dele importante. Então, dentro dessa dinâmica, observando essa questão que é aqui trazida, né, de que há uma distinção plausível, não há. Imprudência seria prudência, consciência, ciência, né? Agir com consciência daquilo que está se produzindo. A ausência dessa consciência, dessa cognição, ela está presente também em quem é negligente, porque ele omite a cautela da consciência necessária. Essa distinção entre imprudência e negligência não faz mais sentido no campo penal. Tanto que alguns autores chamam em teorias da imprudência, quando trata da imputação do fato culposo, imputação do fato imprudente, ou seja, da ideia da imprudência, isso em termos internacionais. Outros, como Juarez Tavares, preferem o termo da negligência, porque se refere à omissão de cautela, à omissão de cuidado com aquele dever que é imposto a todos naquele contato social específico. Aquele cuidado que eu tenho que ter, por exemplo, na conservação dos alimentos, na maionese que eu aplico na coisa para não estar distribuindo salmonela e talvez gerando algum tipo de lesão, até a morte, né, de pessoas. E é por isso que nessa questão existe uma negligência, uma omissão da cautela para com a comunidade, e daí porque o Juarez Tavares chama esse direito que trata dos fatos culposos de direito penal da negligência. E aí a gente observa que essa distinção não faz mais sentido. Mas a questão da imperícia, da ausência de qualificação para agir, persiste como válida, e é uma forma qualificada da culpa, é uma forma que eu tenho de observar a culpa de maneira diferenciada. Então, se em princípio não faz mais sentido distinguir imprudência e negligência, faz ainda muito sentido e é importante observar se o sujeito tem ou não a qualificação para agir em determinados contatos. Tem ou não habilitação ou carteira. Eita. Voltou? Voltamos. Caiu aí momentaneamente. Tá, vocês me escutam? Sim, tá tranquilo aqui. Pronto. Então, o sujeito tem ou não condições de produzir aquela ação por ter um conhecimento, uma habilitação que lhe é previamente entregue. Então, se o sujeito tem 21, 30 anos, mas não tem carteira de motorista, ele não está habilitado para exercer esse contato social, de dirigir um veículo automotor. Ainda que ele possa ter plenamente, mas falta a ele essa ideia específica da atuação que diz, portanto, que o ato que ele praticar estará no campo da imperícia, estará no campo... Alguns autores até questionam isso, porque podem dizer ele não tem a carteira, mas ele aprendeu, ele sabe dirigir e tal. Mas a única forma de administrar esse risco é exatamente através dessa atribuição da carteira, da habilitação, né? Para que eu possa evitar que pessoas que não saibam dirigir estejam na posse de um carro, que é uma arma, pode matar qualquer um, né? Ou seja, é um elemento aí perigosíssimo na perspectiva da administração aí do risco.
Professor, E aí, Fábio? pode ter casos que esses tipos da culpa, eles sejam cumulativos, né? Pode ter agido tanto com imperícia quanto com negligência em um caso só. Sim, porque com omissão de cautela todos terão. A gente já viu que hoje não faz mais sentido distinguir. Agora haverá omissão com imperícia. Pode ocorrer, pode ocorrer. Uhum. Porque a imperícia é só a ausência de qualificação para agir, mas ela não se refere à forma como, né, propriamente eu vou estar. Então teria essa. Sim, no campo penal não se faz aquela distinção, porque não existe. Vamos supor que dois atores, um vem completamente chapado, embriagado, dirigindo um carro a 110 por hora, e o outro vem zigue-zagueando, mesmo que ele não esteja chapado, mas fazendo manobras imprudentes, né, no lado oposto, e também colocando em risco a si e a outros, né, de um acidente. Vamos supor que eles se choquem, pá, bate um na frente do outro. E aí, no campo civil, a culpa concorrente anula as responsabilidades, de maneira que elas se equivalem e levam à anulação do dever de reparação. No campo penal, não, porque o dever ético, o dever para com o gerenciamento desse risco é individual, aquela ideia de que a nossa responsabilização é individual, e ela é um dever proclamado para cada um no exercício da sua ação, de maneira que não existe culpa concorrente, não existe culpa concorrente no campo penal. Ambos irão responder na medida da sua culpabilidade, da sua reprovabilidade, pelas lesões que provocaram no outro. Aquela Né? questão O de A responde. responsabilidade solidária não tem, né? Não, não tem. A responde por aquilo que produziu em B, e B responde por aquilo que produziu em A. Se um ficou paraplégico, o outro não, óbvio que essas responsabilidades vão estar no nível da lesão corporal culposa de maneira diferenciada e vão gerar graus de reprovabilidade, porque a ideia da individualização dessa consequência, né? A individualização da pena, que é, inclusive, um mandamento constitucional, essas responsabilidades elas vão ser distintas e, portanto, não há concorrência de culpa no campo penal. Essa é uma outra questão que é relevante para que a gente observe. Cada um, ainda que um agindo de forma imprudente, o outro também negligenciando, sei lá, faltando, né, com a cautela devida, e se chocaram, provocaram acidente com lesões recíprocas, não quer dizer que a responsabilidade de um vai anular a de outro, não existe isso no campo penal, cada um vai responder e vai poder ser condenado, né, e receber aí pena por conta daquilo que produziu no outro, né? Então, essa é uma primeira questão que eu acho relevante, né, nesse campo de atuação. Os tipos culposos, a gente vai observar que há admissibilidade da coautoria no tipo culposo, mas não de uma participação culposa, porque toda participação é dolosa. Isso a gente vai ver mais adiante, com mais afinco. Por exemplo, o médico e a enfermeira estão juntos realizando um procedimento, haja a brincarem, a ouvirem música e tal e tudo, e nesse momento, tanto a instrumentadora como o médico, que deveria coordenar essa cirurgia, esquecem um material cirúrgico ou algum instrumento na barriga do paciente e costura, e isso depois vem a infeccionar e gerar uma lesão, que pode, graças a Deus, ser só uma lesão corporal, né, mas pode também levar à morte. E aí, nesse caso, ambos agiram em concurso, existe um concurso de pessoas na forma culposa, foram negligentes, né, omitiram a cautela devida para a realização do procedimento, né? E aí, obviamente, vai ter que se observar no caso concreto, e a gente acha que é um fato
eventual, mas infelizmente se repete muito, né, no contexto desses procedimentos cirúrgicos que são realizados no Brasil. Então, é preciso observar isso com muito cuidado, sempre tendo nessa dinâmica, vislumbrando, né, essa questão relacionada à possibilidade da coautoria em fatos culposos. Mas a participação não, porque toda participação ela é dolosa, ela é a instigação, induzimento ou auxílio, são as 3 formas participativas. Ou você instiga alguém a produzir aquele fato, e aí você está incentivando. Tem uns exemplos que o professor, o nosso professor de Direito Penal dava, né, na ideia da instigação, o sujeito está prestes a... que aí vem para a questão do induzimento, instigação e auxílio a suicídio. O sujeito nem imagina, está meio triste, está meio deprimido com a situação do Brasil, com o câmbio, né, que não está mais podendo viajar para Disney, está todo mundo para baixo, né, e chega alguém e diz, numa situação dessa você devia se suicidar, né, porque você não se mata. Você está criando a ideia. Ao criar, ao inventar essa ideia, você induz. O instigador, não, o cara já está triste, disse, eu estou pensando em me matar. Eu disse, é uma boa ideia, vai lá, faça. Você está instigando, você está dando... não pode ser esse empurrãozinho material, porque aí é homicídio, não é só induzimento, instigação e auxílio a suicídio. Mas a ideia da instigação, você está incentivando uma ideia que já está ali posta. Ou o sujeito disse, rapaz, eu estou triste, estou aí derrubado, querendo me matar, não sei como é que eu faço. Eu tenho uma corda aqui, tu podia ali, auxílio, prestou o meio, deu a matéria, deu as condições para chegar. Você pode observar que as formas participativas, todas elas são dolosas. Todas as 3 formas que a gente tratou aqui, do induzimento, da instigação e do auxílio prestado, são dolosas. O induzimento e instigação com participação moral, que diz respeito aos incentivos ou criar uma ideia de produção, né, de um fato, de um evento, e o auxílio como forma material, porque é o fornecimento do meio para que o evento seja aí realizado. Vamos estudar com maior cuidado quando tratarmos de concurso de agentes, mas eu só estou antecipando aqui para que a gente saiba que se admite coautoria em fato culposo, mas não se admite participação, porque toda participação é dolosa. As participações, elas são dolosas. E, portanto, não vai se admitir aí a coautoria. Ainda tratando dos tipos culposos, né, já vimos aqui que partem da ideia da inobservância do dever objetivo de cuidado, tem que se observar o nexo de causalidade, vem a ideia da previsibilidade e da evitabilidade. Vamos voltar para a análise. A forma mais comum da culpa é a culpa inconsciente, onde o sujeito, aquilo ou aquele evento, em tese, passa despercebido, mas era possível prever, era previsível. Né? Está ali conversando demais enquanto está administrando uma droga, não vê o tempo comum da administração e mata um paciente. Né? A desatenção de um instante que é relevante, né? Tem certas drogas que têm que ser aplicadas em Z, na barriga, e aí ele não observa esse movimento e provoca esse incidente que pode levar à lesão ou morte, né, da pessoa. Nesse caso, normalmente não pode-se dizer que isso foi anteriormente representado. Mas, geralmente, o sujeito que está se deslocando, vamos supor, tem um jogo hoje do Flamengo. Eu sou flamenguista, quero ir para o jogo a qualquer custo, né, assistir, é um jogo importante, e aí eu antevejo que tenho que me movimentar para pegar o jogo, eu tenho que me deslocar a 120, 140 por hora, do contrário, eu não chegarei a tempo. E ali eu já represento que há vários riscos, que há uma possibilidade de que alguém atravesse e venha para frente do carro, e com isso eu provoque um incidente, um acidente, e
até me torne responsável, né, por esse evento. Mas eu acredito que isso não vai ocorrer por conta do horário, por conta de uma série de questões relacionadas a essa circulação, ao meu domínio de evitação também. Eu confio muito no meu. Eu digo, ó, isso de ir a 80 por hora aqui nessa estrada é para quem não sabe dirigir. Eu sei dirigir até a 200 por hora, eu controlo o acidente. Né? Tem gente que tem uma autoestima enorme, né? E acredita que é capaz de evitar, né? Esse domínio de evitação que está aí regulado é para gente normal, gente comum, não sou uma pessoa fora do comum, eu tenho condições de evitar. Mas pelo menos essa pessoa está contando que aquele evento nocivo não ocorra. Se nós adotássemos para o dolo a teoria da representação, não existiria culpa consciente, a culpa seria só na forma inconsciente, já que representou o evento nocivo, representou a consequência, já seria doloso o fato. O fato já estaria a título aí de vontade, né? E comumente isso pode vir a ocorrer, né? E aí nós teríamos, na teoria da representação, a ideia de que esse fato seria doloso. Mas nós não adotamos. É preciso que não só se represente, mas queira aquele fato, ainda que indiretamente. Na ideia do dolo indireto. Assumo o risco, eu não estou nem aí se isso vai ocorrer ou não. Né? Aquela ideia da fórmula de Frank, seja o que for, haja o que houver, continuarei agindo. O dolo eventual. O dolo eventual, você assume o risco de produzir o evento. E aí você tem uma indiferença com relação a esse resultado. E nessas circunstâncias, você é responsável a título de dolo. Né? A culpa consciente não está nessa dimensão, ela não perpassa essa dimensão. Porque, em tese, o sujeito confia na evitação desse resultado. Ele acha que vai administrar bem o risco, ele conta com o fato de que esse resultado não ocorra. Dentro dessa dinâmica, nós temos um evento que diferencia o seja que for, haja o que houver, continuarei agindo do dolo eventual, para o se isso ocorrer, eu teria evitado, né? Ou eu estaria apto a evitar, né? Da culpa consciente. É essa a diferença que eu poderia aqui estabelecer dentro dessa dinâmica, né? De uma estrutura e outra como estruturas típicas, né? Que estão na análise do tipo. É lógico que nem sempre isso vai ocorrer, e em alguns eventos, esse evento nocivo ocorrerá, e esse resultado terá que ser atribuído a quem deu causa, e será atribuído a título de culpa, porque ele confiava na evitação. Ele achava que, embora ele estivesse naquele momento prevendo, o que passa por imprevisto não quer dizer que não poderia ter sido previsto, porque a previsibilidade é isso, né? Da culpa inconsciente não significa que ela não poderia estar nesse estado da consciência, exatamente porque na administração do risco é possível prever e evitar aquele resultado. E nessa dinâmica não há necessariamente maior ou menor reprovação para uma ou outra modalidade de culpa. O que se tem buscado é qualificar a culpa em algumas circunstâncias. Por exemplo, o homicídio culposo, que está no parágrafo 3º do artigo 121, difere-se daquilo ou do tratamento que é dado pelo Código Nacional de Trânsito no tocante ao homicídio culposo no trânsito, já que no parágrafo 3º do 121 a pena é de 1 a 3 anos e no culposo do trânsito é de 2 a 4. Houve alguns autores que diziam que isso criava uma desigualdade de tratamento e gerava, com isso, uma inconstitucionalidade. Não há inconstitucionalidade alguma por parte do Código Nacional de Trânsito ao fazer isso, porque se trata de um gerenciamento de risco
que é muito maior no tocante ao trânsito, qualificando, se eu tenho formas qualificadas do dolo, por exemplo, o homicídio simples, ele tem uma pena de 6 a 20, mas a forma qualificada ele passa a 12 a 30. Eu posso ter também formas qualificadas da culpa. É nessa análise que se poderia criar a ideia da culpa temerária para se evitar essa forçação de barra de transformar em dolo ações que são culposas. Muitas vezes isso tem ocorrido na jurisprudência por conta dos eventos que são nocivos e são socialmente impactantes, né, de acidente que o sujeito mata 2, 3 pessoas, né, numa falta completa de cautela, de cuidado, mas que você não tem outro elemento subjetivo para impor, porque se trata ainda de um fato culposo, tipo esse sujeito lá que desligou o transponder do Viajet, né, viajando e derrubou um avião de passageiros comercial, um voo comercial da Gol, ali no Amazonas, né? Isso não seria a título do dolo eventual, por mais que não havia também uma indiferença completa com relação a esse resultado, mas houve um evento com 88 mortes num único evento culposo. Eu não poderia jamais classificar isso de maneira distinta. Ainda que haja cúmulo material, existem alguns limites, porque haveria aí um concurso formal em relação a essas mortes. Eu estaria dentro daquele padrão estabelecido ali pelo artigo 70 do Código Penal, onde na exasperação da pena, essa pena nunca alcançaria um volume suficiente para, digamos assim, compreender a extensão desse dano. E aí eu precisaria criar, talvez, alguma forma qualificada de culpa em situações concretas, né? Obviamente de maneira taxativa, legal, e é isso que se busca através do conceito de culpa temerária. Né? Tem uma juíza mineira que produziu um texto sobre a culpa temerária, onde ela tenta desenvolver normativamente, de maneira dogmática, esse conceito, porque nem sempre o fato por ser culposo é menos impactante, é menos nocivo do que eventos dolosos. Tem eventos dolosos, inclusive, menos. E existe também algumas discrepâncias, aí sim se poderia falar em constitucionalidade, quando você atribui a um fato culposo uma relevância maior do que determinados fatos dolosos que causam. Era algo que o Luiz Flávio Gomes comentava no tocante. Você tem um vizinho chato que lhe perturba, e aí você tem essa desavença comum e resolve ir lá cortar a samambaia dele. Né? É problemático isso, porque isso é um crime doloso, previsto na Lei dos Crimes Ambientais, que está gravada com a ideia da inafiançabilidade, não é? E vai lhe dar muitos problemas, e seria melhor você ir até ele e bater no vizinho do que bater na caqueira lá da samambaia e derrubar a samambaia no chão. Ou seja, tem certas equivalências que a sistematização não fez. E tem um probleminha aí que é grave, é que existe o crime previsto na Lei 9.605/98 do dano culposo contra plantas ornamentais. Se isso fosse aplicado lá no CCJ, acho que não escapava ninguém, né? Ou seja, o cara pisou na grama e raspou a grama, ainda que seja aquele culposo que a gente, quando é criança, a gente fala foi sem querer ou foi querendo. Mas foi um sem querer que eu poderia ter previsto e evitado, e, portanto, é culposo, que continua dentro da margem do tratamento dado na Lei dos Crimes Ambientais. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo em termos de construção jurídica. Né?
Tem que ter até cuidado, viu, Lucas, quando você estiver passando aí no condomínio, para não chutar algum vaso, alguma caqueirinha aí dos vizinhos, porque sem querer, né? Nessa ideia tem que ter cuidado de regrar o contato social com as plantas para não estar prejudicando planta ornamental, porque existe o dano culposo de planta ornamental. Na fórmula culposa, né? Não é intencional, mas acaba resultando em algum tipo de imputação. São esses casos, sim, que pode haver algum tipo de exagero. Mas em qualificar a culpa em eventos nocivos como esse do voo da Gol, que eu acabei de falar aqui, na questão do trânsito, em nada perturba o princípio de isonomia ou de igualdade, pelo contrário, vai fazer uma avaliação concreta naquela situação da igualdade material, tratar fatos iguais, né, igualmente, e desigualmente fatos desiguais, no sentido de que as penas seriam distribuídas conforme o dano, conforme a gravidade daquilo que foi produzido. E aí não existe problema algum se eu estipulo de forma diferente e faço qualificar determinados resultados em detrimento de outros, e isso se produziria de maneira concreta. E aí, dentro dessa dinâmica dos tipos culposos, né, nós já observamos a questão da culpa consciente, da culpa inconsciente, né, essas distinções que daí devem ser observadas. Essa atribuição, alguns dizem, essa atribuição é psicológica, do dolo, sim, a atribuição é psicológica. Da culpa é uma atribuição normativa, porque a psicologia, a finalidade, estava realmente direcionada a uma outra, a um outro resultado, né? Então, não há essa atribuição, vem da perspectiva normativa, que é próprio da culpa. A culpa é, sobretudo, um elemento subjetivo com grandes características normativas para observar essas atribuições. Bom, para além da análise dos tipos dolosos e dos tipos culposos, graças também ao Juarez Tavares, ele conseguiu decifrar a questão relacionada aos tipos omissivos. Existem vários, né? O 135 do Código Penal trata da omissão de socorro. O 269 trata de um tipo importantíssimo atualmente. A gente está vendo aí a CPI da pandemia, né, tratando de alguns eventos onde se deixou de notificar a doença, que, no caso, tem notificação compulsória, porque refere-se a um problema de saúde pública com controle sanitário, com controle da própria pandemia. E aí, deixar o médico de notificar a doença de notificação compulsória, está lá no 269. Por isso que não existe essa liberalidade de classificação da doença, ou ela é ou não é. Se ela for, existe a obrigação de notificar o caso e de diagnosticar o caso, inclusive com a certidão de óbito de forma correta, produzida sobre o caso, porque essa omissão retira ou exclui as possibilidades até da saúde pública controlar a pandemia, né, gerar as políticas públicas corretas para esse controle do gerenciamento correto também do risco, né? Então, deixar o médico é um crime próprio, porque só o médico pode praticá-lo, em princípio, de notificar a doença de notificação compulsória. Nós estamos dentro dessa circunstância de uma omissão. O que existe no 135, no 269, e que foi decifrado pelo Juarez Tavares, é uma norma mandamental, uma norma imperativa. Quando você viola um tipo nos tipos omissivos, você não está violando uma proibição. Essa proibição está muito clara no 121. Matar alguém, é lógico que é proibido matar.
ali existe, ainda que de forma abstrata, e em cima da consequência, por aquilo que disse o Everardo da Cunha Luna, ou seja, o tipo penal, o crime é uma unidade dialética entre preceito e conteúdo. Eu decifro o conteúdo pela consequência. Como eu não vou receber um prêmio e é uma pena, é lógico que é proibido, né? Eu parto por essa estrutura lógica de pensamento, né? Se eu vou matar alguém, não vou ser premiado por matar alguém, não é o caso lá de Timbaúba, Fábio, que o prefeito estava com problema de muito rato por lá e resolveu trocar 1 quilo de carne por 1 quilo de rato. Deu problema, né? Porque arrumaram tanto do rato, acho que foi matar rato até em Nazaré da Mata, para levar para lá, e ele acabou com esse edital, isso há um tempo atrás, né? Aí é problema grande, né? Aí é óbvio que matar rato nesse contexto, com uma sanção premial, né, era algo estimulado, né? Não era, em tese, um crime. Isso ocorreu uns 40, 50 anos atrás e virou até um cordel, né? O cara disse que foi da vez que pobre teve acesso a filé, né? Porque foi pegar 1 quilo de rato valendo 1 quilo de filé, ele foi lá, matou mesmo o rato. E deu errado porque não consideraram que as pessoas iam começar a matar rato em tudo quanto era de canto, né? Ou seja, atrás do quilo de carne. Hoje em dia, se fizesse, meu amigo, era muito rato morto, né? E o quilo de carne está lá em cima. O preço, né? Estou falando dos valores. Bom, e não ia poder também porque existe algumas limitações, né? Depende do rato. Se o rato for daquele silvestre, pode ser crime ambiental, né? Tem outros contextos aí que a gente teria que observar para aplicar essa sanção premial. Mas, quando você mata uma pessoa, é uma pena que está lá prevista, e óbvio que essa consequência não é um prêmio, e, portanto, eu imagino que isso é proibido, né? Ou seja, está dentro da ideia de que é uma proibição. A violação que eu faço, então, à norma do 121, é uma violação de uma norma proibitiva. Mas a violação que eu faço a 135, que é realmente deixar de prestar socorro a alguém que esteja incapacitado de fazer frente àquele perigo, e é um dever geral de solidariedade no meio social, né? Graças a Deus, quando o samaritano adimpliu, naquela parábola belíssima, né, do bom samaritano, era a última das pessoas, né? Passou um saduceu, passou um fariseu, passaram pessoas que, em tese, teriam um compromisso com Deus, com as regras do Antigo Testamento, né, do Evangelho. Não, do Evangelho não existia na época, né, do Antigo, as regras bíblicas, né? Então, e aí vem o samaritano, ele vai e cumpre, e ele salva aquela pessoa. A adimplência dele serviria até para os demais. A omissão de socorro, embora seja um fato individualizado, é um dever de solidariedade, né? Diante de uma situação em que um terceiro se encontra e é por algo que não foi por mim provocado, eu tenho o dever de prestar esse socorro. Obviamente, sem me submeter a risco pessoal. Não é eu não saber nadar e me jogar no rio para morrer junto, né? Porque aí vão ser dois, um se agarrando com o outro se afogando. Prestar esse socorro não é exigido esse ato de heroísmo. É o prestar o socorro sem se colocar em risco, mas com um dever, né, de solidariedade que está aí imposto. A violação dessa norma é a violação de uma norma mandamental, não é uma norma proibitiva. Então, todo tipo omissivo refere-se a uma violação de norma mandamental. Aí vocês diriam, mas, professor, e os tipos comissivos por omissão? A pergunta já respondeu, né? Se os tipos são comissivos, mas podem eventualmente ser praticados por omissão, nessa violação da proibição é porque eu estou me servindo daquela regra geral lá do 13, parágrafo 2º, que a gente já estudou aqui, que é a da posição de garante.
para realizar a conduta, para efetivar aquele tipo proibitivo. Então, é essa posição de garante do 13, parágrafo 2º, que me dá as condições de responder pelo fato de matar alguém, de ofender a integridade física e a saúde de outrem, que matar alguém do 121, ofender a integridade física e a saúde de outro do 129, que me dá condições de responder, então, por lesões corporais, por homicídio, na forma omissiva. Pode existir, sim, a forma omissiva, eventual, excepcional desses fatos, mas isso vai me ser imputado com base na regra do 13, parágrafo 2º. Se eu estiver na posição de garante, quem mandou você ficar responsável? Aí tem aquela criança da tua vizinha, que vocês vão para a praia junto, chega lá, a vizinha diz, eu vou comprar ali um sorvete, fica aí cuidando da menina. A menina danada, né? Aí vai para a onda, quando entra na onda, você só vê os cabelos assim, né? Dentro da onda e quase se afogando, porque é pequeno, não sabe nadar. Se você não tomar o cuidado, se você realmente não ficar vigilante, como você assumiu o dever de evitar esse risco, de evitar esse evento, você se torna responsável. Obviamente, aí vai ter que se discutir se é da forma culposa. Se você olha assim para a menina e diz, vá para a praia mesmo, estou nem aí com o que vai ocorrer com você, dolo eventual. Mas se você, num momento de descuido, aí aconteceu, pode ser a culpa, né? Está dentro dessa perspectiva da culpa, porque você deveria ter permanecido vigilante, né? Como dizia meu avô, né? Toda criança é suicida, né? Você tem que cuidar da criança antes que ela tem que prevenir, tem que ficar dentro dessa. Me lembro que ele disse que quando viajou com o meu pai e minha tia, né? Quando ele era pequenininho, e ele trabalhava como médico no interior do Pará, lá em Breves, antes de voltarem aqui para Paraíba, e aí ele amarrava eles num cinto, né? Exatamente porque ele disse, se eles chegarem aqui, ou saltam do barco, ou acabam sequestrados aqui. Tinha aquela história das tribos que na época sequestravam crianças e sumia lá por dentro do mato, né? Então ele andava com os meninos tudo preso, como se fosse coleira mesmo, né? Amarrado para poder, quando era pequeno, né? Porque tinha medo. Papai uma vez chegou lá com uma cobra achando lindo, né? É uma cobra venenosa. O menino com 4 anos, né? Com a cobra na mão. Oh, que coisa linda! Solte isso! É isso. Todo pirralho nas brincadeiras, na teimosia, né? Vai nessa. Aí você adverte, tem que ficar em cima, né? Porque o menino faz essas estripulias mesmo, né? E aí cabe esse dever de cuidado. Se você está na posição de garante, meu amigo, se você omite o cuidado, você se torna responsável. Aí vai ser a título de dolo ou de culpa, vai se observar no caso concreto o que houve. Se houve uma indiferença com relação ao resultado, estou nem aí se esse menino vai ou não morrer, é dolo eventual, ou a culpa consciente, né? Ou a culpa, né? Propriamente, dentro dessas circunstâncias. Mas, normalmente, a violação dos tipos omissivos próprios, é isso que eu estou tratando, dos tipos omissivos próprios, do 135, do 269, não é uma violação de norma proibitiva, é uma violação de norma imperativa mandamental, de uma ordem, a ordem de notificar a doença de notificação compulsória, a ordem de prestar auxílio à pessoa inválida, à pessoa desprotegida, à pessoa incapacitada de fazer frente ao perigo lá na omissão de socorro, lá no 135. Então, existe um dever que me está sendo imposto e eu estou violando esse dever, não estou violando uma proibição. Eu violo uma proibição quando mato alguém. Eu violo uma proibição quando ofendo a integridade física e a saúde de outrem. Mas eu violo um dever, eu violo a norma mandamental, a um mandamento, quando eu deixo de prestar socorro, quando eu não notifico uma doença de notificação compulsória, sendo médico. Aí, os tipos omissivos retratam uma violação de norma mandamental. Com isso, se resolve
boa parte da questão relacionada à análise desses tipos. Bom, gente, acho que por hoje era isso que a gente tinha para falar. Amanhã a gente não vai ser ainda os exercícios, porque precisa que a gente termine o intercrimes para vir com os exercícios de fixação. Mas a monitora já preparou tudo, me enviou. Eu queria que ela enviasse antes para vocês, vou até pedir, porque aí com a aula de amanhã vocês já podem. Aí já é outra coisa. Aí, Vitória, você tendo dúvida, pode perguntar, porque são exercícios, né? São exercícios de fixação, a gente vai responder aqui, tá certo? E aí a gente vai responder para a semana em sala, porque aí fixa essa parte inicial da teoria geral do delito, que tem muitas informações, né? Fica um tanto cheio, né? E é bom a gente fazer com mais calma. Temos tempo para isso, então dá para fazer esses exercícios e a gente ir trabalhando direitinho, com calma, para que isso se fixe. Tá bom? Então, um abraço e até amanhã de manhã. Tá certo? A todos. Professor, Um abraço, licença, professor. posso fazer uma pergunta? Até Professor? amanhã, obrigada, professor. Pode fazer, Gilson. Diga aí. Professor, é porque no caso eu não entendi muito bem. No caso, assim, é porque tem o dolo eventual e tem a culpa consciente. E eles, assim, de certa forma, eles são muito próximos, né? O dolo eventual, você prevê a consciência e você assume o risco, certo? E você não está nem aí com o resultado. Aquele exemplo que eu dei do sujeito que vinha numa caminhonete de uma pescaria que tinha feito numa cidade interior próxima ao centro urbano que ele morava. Ele estava numa região de interior, né? E aí ele vinha em alta velocidade e o amigo advertiu: rapaz, dá uma paradinha, diminui essa velocidade, porque hoje é dia da procissão, você pode causar um acidente. Aí ele disse: não estou nem aí, vou entrar com... Isso também só foi possível, Gilson, porque teve testemunha. Esse amigo é um amigo da onça, né? Porque deu esse depoimento lá. Disse: não estou nem aí, vou entrar na cidade, quem tiver na rua que pule para a calçada, se não saltar para a calçada eu passo por cima. Ora, o que é que se revelou aí, gente? Um dolo eventual. A ideia da indiferença completa com qualquer resultado. Aí, nesse caso, existiu, né, da parte dele, realmente o assumir o risco de produzir o resultado. A fórmula de Frank, que a gente já falou aqui, ou seja que for, haja o que houver, eu vou continuar agindo, eu vou continuar produzindo isso aqui que eu estou produzindo, não estou nem aí por qualquer resultado que disso decorra. Isso é dolo eventual. Na culpa consciente, nesse mesmo caso, o cara avisou a ele, ele disse: mas eu acho que pela hora já saiu todo mundo, de qualquer forma eu tenho como frear, vai dar tudo certo, eu estou meio atrasado, estou aqui com um agendamento que eu tenho que cumprir, né? Não sei, ele vai botar algumas desculpas e ele acha que pode evitar. E acaba acontecendo o mesmo evento. Mas vejam que as atitudes subjetivas são distintas. Uma atitude assume o risco e está nem aí com o que vai produzir. A outra, ela representa, ela sabe que a coisa pode ocorrer, mas ela conta que vai evitar, que não vai ocorrer, que dá para administrar aquilo ali. E aí é muito tênue, eu sei, Gilson, é muito tênue. No caso concreto, eu vou precisar de muitas informações. É muito tênue a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Mas existe essa distinção. São atitudes subjetivas completamente diferentes. Entendi, professor. Entendi, obrigado. Professor, mas aí no caso, por exemplo, quem bebe e vai dirigir, no caso vai ser o dolo eventual, porque ele no caso está assumindo risco, né? Porque ele sabe que se ele beber e dirigir, pode ser que aconteça alguma coisa. Ou ele entra na culpa consciente, porque ele sabe que pode acontecer alguma coisa, mas ele acredita que ele pode evitar aquilo. Pode ser que alguém que beba, que acha que tem um costume, que nunca vai ficar completamente fora de si, que tem condições de
Então, fazer também de imediato. O que eu posso fazer no caso como esse é criar uma forma qualificada da culpa, naquelas dimensões lá do que eu chamei de culpa temerária, né, que é aquela altura, para evitar esse tipo de extensão. Eu sempre estender, porque não necessariamente o fato de beber me coloca no dolo eventual. Isso não é automático, né? Isso vai depender também da. Óbvio que a embriaguez não exclui a imputabilidade. A gente não estudou isso ainda. Vamos estudar, principalmente em Penal 2, que é o artigo 28 do Código Penal. Em princípio, ele não estaria excluído de qualquer responsabilidade, mesmo em estado de embriaguez. Mas isso não quer dizer que eu deva estender esse ânimo interno, essa ideia de intenção, equiparando aí dolo à culpa. Isso tem ocorrido, eu sei que isso tem ocorrido jurisprudencialmente por conta. Chega o problemão lá para os juízes resolverem de um fenômeno que é recorrente e que a estrutura dogmática ainda não conseguiu dar a ele a resposta correta, que seria uma qualificação melhor da culpa. Qualificando melhor a culpa, aí os juízes não teriam qualquer problema em fazer essa classificação melhor, né, desses casos. Agora, há situações que fica plausível, quando você faz uma soma de eventos, uma situação que ocorreu que, inclusive, ambos eram conhecidos meus, né? Tanto o autor como a vítima lá em Pernambuco. O rapaz até hoje não recuperou a vida, né? Porque perdeu a mulher, a filha, e a mulher estava grávida, né? Na Cônego Barata, num sinal ali que vai com a Rosa e Silva, né, e continua na estrada do Arraial, ali perto da Ferreira Costa Norte, né, em Recife. O sinal trancado, já é uma avenida que o tráfego vem bem controlado, né, existem limites que eu acho que não passa de 50 por hora. O camarada vinha bem 120, 130 por hora, passou o sinal vermelho, atravessou o sinal vermelho, bateu na lateral do carro, jogou o carro da menina, né, no canteiro, né, oposto da pista, e matou na hora. Né? Foi um absurdo. Ele vinha embriagado, aí veio a soma das coisas. Ele vinha embriagado, ele descumpriu todas as regras do trânsito, passou o sinal vermelho, e o advogado ainda estava tentando colar essa ideia da culpa consciente, né? Mas o indiciamento foi... conhece a rua, né, Matheus? Conheceu o fato. O indiciamento foi para o dolo eventual. Né? O inquérito, o indiciamento foi para o dolo eventual, e me parece correto, porque aí existe uma indiferença completa, né, com qualquer resultado. Eu não tenho como extrair porque ele vinha dirigindo só, eu não tenho essa outra testemunha, não tenho esse terceiro que está dentro da cabeça das pessoas, mas há determinadas circunstâncias, ou seja, as provas circunstanciais me deixam claro que há uma indiferença completa com relação ao resultado, e aí existe dolo eventual. Né? O fato ficou mais esclarecido. Né? É uma situação muito parecida com essa, Gilson. Eu também acredito que é um dolo eventual ali. Né? Não é só sinal vermelho, altíssima velocidade, né? Um gerenciamento completo do risco, uma indiferença completa do que poderia resultar, ainda que, infelizmente... Agora, às vezes, essa perspectiva, no indúbio, se eu não consigo reunir todos os elementos, fica na ideia da culpa consciente. E é isso que eu digo, era melhor se criar já uma perspectiva da culpa temerária para eventos assim, onde o gerenciamento do risco, o mau gerenciamento do risco fique patente. É óbvio que eu vou ter que usar em modalidades taxativas, dizer quais são essas formas da culpa temerária, mas deixar isso claro. Numa cirurgia médica que o médico esqueça o instrumento lá dentro,
na questão do trânsito, essas situações que são mais ou menos recorrentes e que necessitariam de uma resposta mais, mesmo a título de culpa, mas uma resposta penal mais intensa, né? Então, pessoal, podemos ficar por aqui? Um abração, até amanhã de manhã. Valeu, professor. Até amanhã. Não esqueça de encerrar a gravação. Estou encerrando. Grande abraço, professor.